Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Aldo Henrique. Estamos aqui para mais um vídeo do curso de algoritmos e hoje a gente vai falar das três coisas importantes do curso, que são entrada, processamento e saída de dados. Então a gente vai falar justamente dos passos, para criar um programa e quando a gente vai analisar esse programa, esse algoritmo que a gente vai criar, o que vai ser a nossa entrada? O que é entrada para o nosso algoritmo? Qual o dado que o usuário vai informar para ser a entrada? Como esse dado vai ser transformado através do processamento? Como que vamos modificar esses dados, seja por uma soma, por uma subtração, por um cálculo de média, como a gente vai processar esse dado e qual é a saída que o usuário vai receber após esse cálculo, certo? Então, as três principais etapas: a entrada, que é quando o usuário informa um valor, quando um dado ele entra, no seu algoritmo, o processamento, que é a transformação desse dado, como a gente vai processá-lo, e a saída, que é como você vai informar esse dado para o usuário. Bem, a entrada de dado, como eu disse, ela é uma forma que o usuário tem de enviar um dado para o seu algoritmo. Ou seja, o seu algoritmo sozinho ele não tem tanta usabilidade se você não tiver uma forma que o usuário possa interagir com ele, certo? Então, você tem que ter uma forma que o usuário consiga enviar uma informação para dentro do seu algoritmo para que ele execute baseado naquela informação que o usuário informou, certo? Para isso, no Portugal, a gente usa um comando chamado comando leia, que é basicamente, vocês podem pensar assim: olha, usuário, leia um comando do seu teclado e guarde em um determinado lugar. Lembra da nossa exata aula anterior, que são as variáveis? Pois é, agora que elas vão ser muito utilizadas, ou seja, o que o programa leia, o que a função leia vai nos permitir que o usuário digite um valor do teclado, o nosso algoritmo vai ler esse valor do teclado e armazenar lá no espaço de memória da onde a gente reservou para a variável, certo? Então, na aula anterior a gente aprendeu como reservar um espaço na memória, ou seja, utilizar uma variável, e aqui a gente vai aprender a pegar esse valor e guardar nesse espaço que a gente reservou através da variável, certo? Bem, aqui a gente tem um exemplo de um algoritmo. Então, só para que vocês possam entender, na primeira linha a gente tem o nome do nosso algoritmo, então algoritmo soma. A gente tem três variáveis, que são as variáveis x, y e a variável soma, elas do tipo inteiro. Lembra lá do tipo inteiro, que são valores não fracionados, são valores do tipo, por exemplo, a quantidade de pessoas, são valores que não tem quebra, não tem vírgula, Então, a gente pode, usando o comando leia, nesse caso, a gente tem o comando leia, que vai receber um valor do usuário e guardar na nossa variável x. Depois a gente vai receber um segundo valor, também através do comando leia, guardar esse valor na variável y. E aí a gente faz a variável soma, receber o valor que está em x, mais o valor que está em y. Ou seja, vamos recapitular. Pegamos o valor que o usuário digitou, vamos armazenar na variável x, porque a gente já reservou essa variável lá no nosso início do nosso algoritmo, lá no espaço para var, a gente já declarou a variável x do tipo inteiro, declaramos também a variável y, então a gente pode usar o comando leia também para armazenar o valor, um segundo valor que o usuário vai digitar na variável y. Pegamos esses dois valores, o valor contido na variável x mais o valor contido na variável y, e aí guardamos esse valor na variável soma, ok? Bem, a saída, então até o momento a gente falou da entrada de dados. Para a saída a gente tem uma segunda palavrinha, mas vamos só recapitular aqui. O que é a saída? A saída é quando você traz uma informação do seu algoritmo para o usuário. Então, a entrada de dado um valor, ele vai sair do usuário e vai para dentro do seu algoritmo. A gente faz isso através da palavra leia. Enquanto, para a gente trazer um valor para o usuário, ou seja, imprimir um valor na tela para o usuário, a gente usa o comando escreva, que é basicamente, você pode pensar, olha, escreva esse valor na tela para mim, certo? Então, esse é mais ou menos a ideia. Então, a entrada é
o leia, que vai ler um valor do usuário e vai enviar para dentro do seu algoritmo, por isso vai entrar um dado no seu algoritmo, enquanto a saída de dado, que a gente usa a palavra escreva, ela vai imprimir um valor na tela, certo? Lembra-se dessas duas palavrinhas. Leia vai ler um valor do teclado e enviar para dentro do seu algoritmo. Escreva vai pegar um valor do seu algoritmo e escrever na tela para o usuário. Tudo bem? Tudo certo? Vamos para um exemplo. Seguindo o mesmo exemplo que a gente já tinha proposto anteriormente, a gente ainda tem nosso algoritmo chamado soma. No espaço para variável, a gente tem as variáveis x, y e a variável soma, né? Do tipo inteiro. As três variáveis são do tipo inteiro, ok? E aí a gente iniciou o algoritmo, temos as palavras que já estudamos, que é a palavra leia, que vai pegar um valor que o usuário digitar e armazenar na variável x, no espaço da memória que a gente declarou lá para a variável x, pegar um segundo valor que o usuário me digitar, guardar na variável y, vou pegar os dois valores de x e o valor de y e guardar na minha variável soma, certo? Perceba que nesse exemplo eu estou colocando, olha, o resultado da soma é 2 pontos, né? Entre aspas, aí eu estou separando por vírgula. Perceba essa vírgula? O que eu estou falando? Olha, imprima na tela essa seguinte mensagem entre aspas. Resultado da soma, 2 pontos. Quando eu coloco essa vírgula, eu estou falando, olha, junte com esse valor o valor contido na minha variável soma. Ou seja, ele vai imprimir na tela resultado da soma, 2 pontos. E aí, junto a esse conjunto de palavras, né, resultado da soma, 2 pontos, ele vai imprimir não a palavra soma, mas sim o valor contido na minha variável soma, que é exatamente a soma dos valores contidos na minha variável x mais o valor contido na minha variável y, certo? Então, vai imprimir na tela resultado da soma, 2 pontos e o valor contido na minha variável soma. Olha que interessante. Vamos para o exemplo. Bem, eu estou aqui com o meu Visual G aberto e eu vou escrever o código já, né? Exatamente aquele código que eu expliquei no slide anterior, e a gente vai executar esse código e vamos ver qual o comportamento para esse algoritmo. Pessoal, quando a gente vai executar um algoritmo, ele fica essa tela preta que é a prompt de comando. No Linux você encontra também como terminal. Basicamente, ela é a tela básica para se executar um programa, tudo bem? Nesse caso, perceba que ele fica apenas um cursor piscando na tela para o usuário, que é informando, olha, estou esperando que o usuário digite um valor para que eu possa armazenar esse valor lá na minha memória, da qual eu vou armazenar daquela variável. Perceba que a gente tem aqui a variável x que está esperando para receber o valor que o usuário digitar, o primeiro valor. Então eu vou digitar aqui o primeiro valor, vou digitar 4. Dou Enter. O que ele fez? Ele pegou esse valor 4 e armazenou justamente dentro da minha variável x, porque é isso que o comando leia faz. Ele pega o primeiro valor que o usuário digitou, deu Enter, guardo dentro da minha variável x. Ok, vamos agora para o segundo valor. Vou digitar o valor 5. Quando eu der Enter, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor contido em x mais o valor contido em y, somar, guardar na minha variável soma, e aí sim ele vai imprimir na tela o resultado da soma, vírgula. Quando eu coloco essa vírgula aqui, eu estou falando, olha, imprima não a escrita, no caso, soma, e sim o valor contido que a gente acabou de atribuir a ele aqui em cima, que é a soma dos valores x e y, tudo bem? Então, venho aqui e vou dar o Enter, que é para ele pegar o valor. O 4 já está na variável x, então quando eu der o Enter aqui no 5, ele vai guardar esse 5 na minha variável y. Então, pronto, dei Enter. Quando eu dei Enter, ele veio, pegou os dois valores, somou, guardou na variável soma, e aqui no final o que ele imprimiu? Ele imprimiu resultado da soma, 2 pontos. O que ele imprimiu foi o valor contido na minha variável soma e não a escrita soma.
Perceba que legal? Então, trabalhamos as 3 etapas nesse algoritmo. Trabalhamos a entrada de dados através do comando leia, né? Fizemos a entrada aqui para a variável x e para a variável y. Trabalhamos o processamento, que a gente fez a soma, que foi o nosso processamento. Fizemos o processamento de somar x mais y e guardar na minha variável soma. E fizemos a saída de dado para o usuário, que é justamente imprimir esse valor, o resultado, né, para o usuário na tela. Tudo bem? Ótimo, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por favor, curta o vídeo se vocês tiverem gostado, comenta embaixo. Lembrando que para vocês conseguirem retirar o certificado, vocês podem ir lá no portal programando.com.br e executar o curso, né? Fazer as questões e conseguir tirar o seu certificado. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Até a próxima.